Capítulo 316 Matando alguém do reino espiritual verdadeiro. Divisão da seita Sangue de Ferro. A família secundária 1 e as forças do ladrão do leque voador estavam ao redor da área, bloqueando as saídas. As forças, justa e perversa, se uniram e forçaram a divisão das 1000 águas a uma situação desesperada. Se não houver nenhuma ajuda externa, provavelmente a divisão das 1000 águas poderá desaparecer hoje. Yunsha estava cheio de ódio, pois tudo isso foi causado pelo novo líder de divisão. A vice-líder Shen Mengzhen tinha humilhação e tristeza em seu rosto. Havia algumas pessoas da seita das 100 flores que a olhavam com expressões e sorrisos perversos. Quando o ladrão do leque voador dera ordem, seu destino se tornaria inimaginável. Infelizmente o novo líder de divisão só se preocupava com seu cultivo e se escondeu como uma tartaruga. Os dois originalmente queriam usar seus inimigos para lutar contra Zhao Feng. Mas, de forma inesperada, Zhao Feng foi uma calamidade que chegou há alguns dias atrás e já causando tal desastre. Este Zhao Feng já alcançou o reino espiritual verdadeiro, então, por que ele não está vindo? Se ele e Jie viessem, então teríamos a ajuda de mais 2 cultivadores no reino espiritual verdadeiro e, pelo menos, haveria alguma esperança. Quanto mais Yunsha pensava nisso, mais irritado ele ficava. Ele várias vezes enviou pessoas para chamar o líder da divisão e Jie, mas a resposta sempre foi a mesma: caia fora. Naquele momento, um grande som de trovão ressoou através do céu. O líder da divisão está chegando. Após o ressoar do trovão, um arco de relâmpago brilhou no céu, criando uma bela vista. Todos os especialistas da divisão das 1000 águas foram atraídos pelo novo Ki espiritual verdadeiro. Dentro de um raio de 5 quilômetros todos já podiam ver um vulto elétrico. Os cultivadores do reino espiritual verdadeiro de todas as 3 forças espalharam seus sentidos espirituais. Zhao Feng, até que enfim você saiu. Yunsha ainda se sentia bravo, mas as reações da família secundária 1 estavam muito mais ferozes que as dele. Zhao Feng Ifen. A voz do ladrão do leque voador tremia quando ele apertou os dentes com intenção mortal em seus olhos. Era um olhar de apenas um de nós viverá. Você é o tal de Zhao Feng que destruiu o futuro do meu neto e a esperança da família 1 das 1000 águas. O rosto do líder da família 1 estava cheio de intenções de raiva e mortal. A reação dos 2 especialistas assustou Yunsha. Especialmente o do ladrão do leque voador. Era como se ele quisesse comer os ossos e o sangue de Zhao Feng. Tio! O vulto elétrico rasgou o ar em uma incrivelmente velocidade, carregando uma aura destrutiva enquanto descia do céu. As expressões de todos os cultivadores do reino espiritual verdadeiro eram de choque. Essa aura não era de alguém que acabara de atravessar o reino espiritual verdadeiro. Saudações ao líder da divisão. Todos os membros da divisão se curvaram em respeito a Zhao Feng. Yunsha apertou os dentes secretamente, mas ainda tinha que agir de maneira respeitosa por fora. Líder da divisão, a família 1 e a seita das 100 flores estão nos atacando e a situação não é boa. Esperamos que o Senhor possa nos levar a destruir o inimigo. Ele era extremamente esperto e imediatamente deu a Zhao Feng a grande tarefa. Então, se a divisão das 1000 águas for destruída, a culpa cairia em Zhao Feng, pois ele era seu líder e, o próprio Yunsha não teria que suportar uma grande responsabilidade. O líder da família 1 e do ladrão do leque voador sentiram seus corações frios quando sentiram a aura de Zhao Feng. No passado, Zhao Feng era apenas um pirralho no reino ascensionado que tinha métodos poderosos. No entanto, agora que ele havia atravessando o reino espiritual verdadeiro, haveria alguma dificuldade para lidar com ele. Ouçam todos. A voz de Zhao Feng soou nas mentes dos superiores da divisão da seita Sangue de Ferro. A voz foi diretamente para suas dimensões de energia mental e foi muito melhor do que uma transmissão normal. Que poderosa energia mental! Os superiores da divisão das 1000 águas refletiram e ouviram.
Vice-líder Yun Sha, depois que a batalha começar, você e o ancião Gao liderarão um bloqueio e interceptará por metade do tempo que leva o Sha a ser feito o líder da família Yun. Caso contrário, então você enfrentará a responsabilidade. A voz de Zhao Feng parecia conter trovões. Entendido. Yun Sha riu friamente em seu coração. Do seu ponto de vista, tal ordem era como abraçar a morte. Depois de Shen Mengzhen ter sido capturada, Yun Sha e o ancião Gao eram as duas pessoas mais fortes e quando se juntam podiam segurar cultivadores do rank místico verdadeiro por um tempo. Além disso, o líder da família secundária Yun era velho e suas habilidades de batalha não eram tão ótimas quanto antes. No entanto, além da família Yun, havia outra ameaça. Esse era o ladrão do leque voador. De um certo ponto de vista, essa ameaça era maior. Pois ele estava a meio passo do rank místico verdadeiro e tinha o leque de pêssego da lua imortal, o que fez com que seus ataques fossem comparáveis aos dos cultivadores normais do rank místico verdadeiro. Além disso, o ladrão do leque voador seguia o caminho perverso e era líder da seita das 100 flores e ele tinha vários métodos que não podiam ser protegidos. Shen Mengzhen foi capturada por ele. Entendido, me juntarei ao vice-líder Yun Sha e conseguiremos terminar a tarefa. Mas, e o ladrão do leque voador, disse o ancião Gao. Você apenas precisa fazer o seu trabalho. Eu pessoalmente lidarei com ele. Zhao Feng disse sem expressão. Em 1 ou 2 tempos de respiração, ele completou sua configuração. O olho espiritual de Deus escaneou toda a área e teve um entendimento claro da situação. Haha, esse pirralho é tão arrogante que ele acha que o ladrão do leque voador é fácil de se lidar. Yun Sha ficou muito feliz. Se fosse antes, sua chance de vitória contra o ladrão do leque voador estava entre 40% e 60%, o que significa que ele não era seu oponente. No entanto, depois de obter o leque de pêssego da lua imortal e outros itens do tesouro da água da lua, sua força aumentou bastante. Agora, Yun Sha não tinha quase nenhuma chance de vitória. A decisão de Zhao Feng deixou Yun Sha muito feliz. A única preocupação era a reação da sede quando sua divisão for destruída. Zhao Feng, se você se desculpar, ainda pode haver uma chance de esperança. O líder da família Yun disse profundamente. Ha. Zhao Feng, mesmo se você se ajoelhar, pedir perdão e entregar todos os seus tesouros, eu ainda não te perdoarei. O ladrão do leque voador deu um sorriso maligno e uma ondulação azul fria foi desencadeada de seu leque de pêssego da lua imortal. O poder contido nele era suficiente para matar um cultivador normal do rank humano verdadeiro. Zhao Feng não se importou com ele e liderou alguns homens para matar a família secundária Yun. Yun Sha e o ancião Gao seguiram o plano e foram segurar o líder da família Yun. Eles estavam certos de que conseguiram segurar este velho especialista do rank místico verdadeiro por um curto período de tempo. Mas, porque Zhao Feng também atacou a família Yun? Ele não iria lidar com o ladrão do leque voador. Tio! A figura de Zhao Feng ficou turva e ondulações de relâmpagos azuis se espalharam no ar. Um arco de relâmpago rapidamente acelerou em direção a um dos anciãos mais velhos do rank humano verdadeiro família Yun. Ele era tão rápido que, onde quer que ele fosse, ondas remanescentes de relâmpagos eletrocutavam os cultivadores de médio poder da família Yun, deixando seus corpos carbonizados e em seus últimos suspiros. Que velocidade! Eu quero ver o quão forte é este novo líder de divisão. O coração do ancião da família Yun estremeceu, mas ele não recuou. Afinal, ele era um especialista do reino espiritual verdadeiro que atingiu os estágios iniciais do rank humano verdadeiro. Como ele temeria um jovem que acabou de alcançar o reino espiritual verdadeiro? Shua! A luz azul em que Zhao Feng tinha transformado de repente aumentou sua velocidade e atordoou o ancião da família Yun. Como ele esperava, Zhao Feng tinha ocultado sua velocidade anteriormente.
A compreensão do poder do relâmpago da herança do relâmpago continha a essência da velocidade. Anteriormente Zhao Feng tinha conservado um pouco de sua velocidade, e no momento em que usou uma técnica secreta para aumentá-la, fez com que ela subisse rapidamente. O relâmpago em torno de Zhao Feng tornou-se muito mais poderoso e, num raio de uns 80 a 90 metros, aqueles abaixo do reino espiritual verdadeiro foram instantaneamente mortos ou perderam seu poder de batalha. O ancião da família Yun não reagiu rápido à aceleração repentina de Zhao Feng e seu corpo ficou entorpecido. Essa sensação de entorpecência não era suficiente para ele perder seu poder de batalha, mas retardou suas reações. Lâmina de relâmpago. Uma lâmina de 3 pés de comprimento feita de relâmpago se condensou na mão de Zhao Feng e começou a vibrar. Era tão afiado como uma serra elétrica e ele a esfaqueou direto na defesa de força verdadeira do ancião da família Yun. A lâmina de relâmpago de Zhao Feng era extremamente afiada e destrutiva, além de conter um pouco de poder de entorpecência, percorreu rapidamente a defesa do ancião da família Yun. Ah! O ancião gritou quando ele foi esfaqueado no peito pela lâmina. Um buraco queimado e sangrento apareceu onde ele tinha sido esfaqueado. Seu corpo também começou a tremer. O ataque da lâmina de relâmpago era poderoso, mas após esse ataque ela se quebrou instantaneamente, aumentando ainda mais o dano. Plop! Um cadáver fumegante caiu no chão. O ancião da família Yun, que estava no estágio inicial do rank humano verdadeiro, foi morto por um único golpe de Zhao Feng. Os corações de todos da família secundária Yun tremeram e todos respiraram friamente. Aqueles que estavam planejando atacar Zhao Feng pararam no meio do processo e sentiram suas respirações pesarem, como se suas gargantas estivessem bloqueadas. Metade da razão do porquê o ancião da família Yun perdeu tão rápido, foi porque ele havia subestimado Zhao Feng. Quem teria pensado que um jovem que acabara de alcançar o reino espiritual verdadeiro seria tão forte? Este Zhao Feng ousa me ignorar. Do outro lado, o rosto do ladrão do leque voador estava furioso, sua expressão era escura e cheia de ódio. Zhao Feng era seu único alvo. Ele queria transformar até seus ossos em cinzas e retomar o tesouro da água da lua que lhe pertencia. Ele havia travado em Zhao Feng desde o início, mas o último nem sequer incomodou com ele e o tratou como atacado diretamente a família Yun. Ele rugiu furiosamente e voou em direção de Zhao Feng. Logo depois ele testemunhou Zhao Feng se movendo para o ancião no reino espiritual verdadeiro e riu secretamente enquanto planejava matá-lo por trás. No entanto, no próximo instante, ele viu Zhao Feng matando o ancião com um ataque de lâmina. O ladrão do leque voador não pôde evitar ficar atordoado. Embora o ancião da família Yun tivesse subestimado seu oponente, Zhao Feng era muito mais aterrador do que ele havia pensado. Zhao Feng, morra! O ladrão do leque voador também estava cheio de confiança enquanto segurava o leque de pêssego da lua imortal. Após a perda devastadora na fortaleza da água transversal, ele voltou para sua seita e refinou com sucesso o leque de pêssego da lua imortal. Ele então usou alguns dos recursos que ele obteve do tesouro da água da lua para aumentar sua força. Neste momento, Zhao Feng virou-se e olhou para ele com um sorriso fraco. Ele obviamente não havia ignorado o ladrão do leque voador. No entanto, nos olhos de todos, o ladrão do leque voador era o mais difícil de lidar. Mas para Zhao Feng, era realmente o mais fácil. Isso foi porque ele controlou as emoções do ladrão do leque voador. Após a última derrota, o ladrão do leque voador odiava tanto Zhao Feng, que esse ódio atingiu um nível em que se tornou um demônio interno. Portanto, Zhao Feng tinha certeza de que o ladrão do leque voador tentaria matá-lo não importasse o que. No entanto, Zhao Feng não era presunçoso e apenas evadiu propositalmente, ao mesmo tempo chamando sua atenção enquanto que ele avançava em direção da família Yun e matava um de seus anciãos.
Matar um ancião da família Yun não era algo sem objetivo, do contrário, isso fazia parte de um passo muito importante do plano de Zhao Feng. Isso ocorreu porque havia vários anciãos da família Yun no rango humano verdadeiro e ele precisava matar pelo menos um para aliviar a pressão sobre a sua divisão.